E aí, pessoal, vamos mergulhar hoje num dos crimes mais complexos do nosso Código Penal, o roubo, lá do artigo 157. Muita gente pensa que ele é só sobre proteger o patrimônio, mas a verdade é que ele vai muito além. Ele protege algo que não tem preço, a nossa integridade, a nossa paz. Vamos entender direitinho o porquê. Para a gente começar, tem uma pergunta que é o ponto de partida de tudo. Afinal, o que faz um simples furto virar um roubo? Existe uma linha bem clara que a lei desenha, e entender essa linha é o primeiro grande passo para dominar o artigo 157. Vamos descobrir qual é esse elemento que muda todo o jogo? E a resposta, gente, está em uma palavra: violência. Essa é a diferença crucial. É o elemento que aumenta a gravidade do crime. Não se trata só de pegar algo que não é seu. Trata-se de como isso é feito, da forma como o criminoso age contra a vítima. Olha só como este quadro deixa tudo bem visual. No furto, lá do artigo 155, o foco é um só: o patrimônio. A ação é simples e direta: subtrair. Agora, no roubo, o artigo 157 adiciona uma camada. E que camada? A subtração acontece, claro, mas ela vem junto com violência, grave ameaça ou alguma outra forma de impedir que a vítima possa resistir. É por isso que a gente diz que o roubo é um crime complexo. Ele atinge o patrimônio e a pessoa. Ok, mas o que a lei considera exatamente violência ou grave ameaça? A doutrina, para deixar tudo bem organizado, usa dois termos em latim. A violência física mesmo, o tapa, o empurrão, a força bruta, é chamada de vis absoluta. Já a grave ameaça, que é aquela violência moral, a intimidação que faz a vítima paralisar de medo, é a vis compulsiva. E como isso funciona na vida real, nos tribunais? As decisões judiciais, a jurisprudência já nos deram vários exemplos. Sabe aquela trombada de propósito para desequilibrar alguém e pegar a carteira? Isso já pode ser violência. Puxar roupa, gritar, passa o celular, ou até mesmo fazer um gesto mandando ficar em silêncio, tudo isso pode configurar a grave ameaça do roubo. Percebe? Nem precisa de arma. E agora, atenção, porque esse ponto é fundamental para qualquer prova ou debate jurídico. No furto, se a coisa levada for de valor muito baixo, a gente pode aplicar o princípio da insignificância e o caso nem vira crime. Já no roubo, esquece, é impossível. E por quê? Porque a violência ou a grave ameaça contra uma pessoa nunca, jamais é insignificante. Não importa se levaram um celular de última geração ou um real. Beleza. Agora que a gente já entendeu a base, vamos um pouco mais fundo na estrutura do artigo 157. A lei, na verdade, fala de dois tipos principais de roubo. E o que diferencia um do outro é basicamente o timing, o momento exato em que a violência entra em cena. Esse slide aqui é perfeito para a gente visualizar. No roubo próprio, que é o clássico de filme, a violência acontece primeiro. Ele é o meio para conseguir pegar o bem. Já no roubo impróprio, a coisa se inverte. Pensa assim: o agente primeiro pega o objeto, quietinho, como se fosse um furto, mas logo depois, talvez ao ser descoberto, ele usa a violência para garantir que vai ficar com o bem ou para conseguir fugir. Aqui, a ordem dos fatores altera completamente o produto, ou melhor, o crime. Vamos avançar. Agora a gente vai falar das causas de aumento de pena, as famosas majorantes. E a mais conhecida, aquela que mais pesa na pena, é sem dúvida nenhuma o uso de uma arma no crime. Olha só, o legislador criou uma verdadeira escadinha de gravidade, como a gente vê na tabela. Se o criminoso usa uma arma branca, tipo uma faca, a pena já sobe de 1/3 até a metade. Se for uma arma de fogo de uso permitido, o aumento é ainda maior e fixo, 2/3. E lá no topo, se a arma for de uso restrito ou proibido, aí a coisa fica séria. A pena base do roubo simplesmente dobra. E aqui vai uma dica de ouro da jurisprudência. E se a polícia não encontrar a arma depois do crime? A pena aumenta mesmo assim? A resposta dos nossos tribunais superiores é um sonoro sim. Se outras provas, como o depoimento firme da vítima, mostrarem que a arma foi usada, a pena vai ser aumentada, mesmo que o objeto em si nunca seja apreendido. Bom, agora a gente chega na forma mais grave, mais trágica do crime de roubo. É quando a violência usada para subtrair vai além e causa o pior resultado possível: a morte da vítima. O latrocínio, o nome técnico dele é roubo qualificado pelo resultado morte, e é muito importante entender isso. O crime principal continua sendo contra o patrimônio. A intenção era roubar. Mas a consequência da violência foi tão grave que qualificou o crime e o transformou num dos mais punidos pela nossa lei, sendo inclusive classificado como crime hediondo. E essa severidade toda se reflete na pena, claro,
A reclusão para quem comete latrocínio vai de 20 a 30 anos. É um patamar altíssimo, que mostra o quanto a sociedade e a lei reprovam essa conduta. E aqui temos outra questão que causa uma confusão danada, até para quem já está avançado no curso de Direito. Peraí, se teve morte, não deveria ir para o tribunal do júri? E a resposta é não. A explicação está na competência de cada um. O tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, onde a intenção principal é matar. No latrocínio, como a gente viu, o crime fim é patrimonial, é o roubo. A morte é uma consequência gravíssima, uma qualificadora. Por isso, quem julga é o juiz singular e não o júri popular. Isso, inclusive, está pacificado na súmula 603 do STF. E para a gente fechar essa análise mais técnica, quando exatamente o roubo é considerado consumado? A súmula 582 do STJ mata a charada. O crime está completo no exato momento em que o ladrão consegue inverter a posse do bem, ou seja, tirar da vítima e pegar para si. Não precisa ter posse tranquila, nada disso. Se o sujeito pega o celular e sai correndo, mesmo que seja preso na esquina, o roubo já se consumou. Ufa! Foi bastante informação, eu sei. Então, para a gente ter certeza de que os pontos mais importantes ficaram bem claros, vamos fazer aquela revisão rápida. Resumindo, o que não dá para esquecer. Primeiro, roubo é um crime complexo, protege patrimônio e a pessoa. Segundo, a diferença para o furto é o uso de violência ou grave ameaça. Terceiro, no roubo impróprio, a violência vem depois. Quarto, a pena sobe de acordo com o perigo da arma. E por fim, latrocínio é roubo com resultado morte, e quem julga é o juiz singular, não o júri. Esses são os pilares do artigo 157. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Toda essa estrutura complexa de penas, com todos esses aumentos e qualificadores, será que ela não é, no fim das contas, um espelho dos desafios gigantescos que a nossa sociedade enfrenta na segurança pública? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco além do texto da lei. E aí, essa análise ajudou nos estudos? Se a resposta foi sim, não esquece de deixar aquela curtida e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, combinado? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!